Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde a mais um episódio do Fala Beca. Hoje a gente está aqui com a Suelen Vieira, escritora maravilhosa que vocês precisam conhecer. E aí, Zi, tá animado para esse episódio? Opa, e aí, querida, tudo bem? Aí, meus queridos, tudo bem? Su, tudo bem com você? Promete, hein? Promete. Vamos fazer um papo bem legal aqui. A Su vai contar pra gente umas coisas bem legais aí e vamos que vamos! Sussu, apresente-se para a nossa audiência. Olá, tudo bom, galera? Tudo bem, Beca? Tudo bem, Zi? Tudo bem a todos que estiverem ouvindo aí, né? Eu sou a Suelen Vieira, né? Meu nome é esse, nascida com esse nome. A gente vai se apresentando no decorrer da conversa. Acho que eu não vou fazer uma apresentação muito extensa. Me sinto em constante construção e aí a gente vai colocando as coisinhas no lugar para eu falar um pouco mais sobre quem sou, assim, dialogar com vocês. Fechado. Sussu, eu já quero começar esse episódio falando sobre a sua carreira literária. Como que você começou? Como que você se descobriu escritora? Bem, eu escrevo desde criança, né? Mas não era algo que eu entendia como escrita. Era muito a minha forma de pensar mesmo, assim, de entender as coisas, de entender o que estava acontecendo comigo. Então, o pensamento via, necessitava passar pelo papel, eu precisava ler ele, e era a minha forma de deglutir mesmo, sabe? É um processo que, quando eu lia, as coisas vinham mais em ordem, assim. Então, era a minha forma de organizar meu pensamento, de desabafar. Mione, gente. A minha cachorra sempre vai querer participar do eu estiver envolvida. Mas é isso, assim. Então, a partir do momento que eu começo a estudar para concurso, que eu estudo um pouco mais gramática mesmo, né? Sendo bem pragmática, assim. Ao estudar gramática, eu quero muito conseguir organizar um pouco mais isso aqui, né? Deixar com aparência melhor e tal. Era algo que eu pensava, porque eu achava tudo muito bagunçado, muito errado e tal. E aí, mais ou menos em 2015, eu começo a publicar a mandar para primeiras pessoas, na verdade, assim. Tava publicado, mas ninguém tinha acesso. Aí mandar para um amigo ou outro, e aí começou mais ou menos em 2015 isso num blog, né? Que depois veio para a página no Facebook. Então, minha carreira literária, né, propriamente dito, começa ali em 2015, mas eu, enquanto pessoa que escreve, desde os 11 anos, assim, desde quando eu começo a lidar com os conflitos da vida, a escrita já era uma forma de entender as coisas, de me entender. Olha que legal. Ô, Su, a gente estava conversando, né? Já faz um tempo a gente fala sobre isso, né? Como essas influências quando a gente é pequeno, né? Como as coisas elas vêm assim, é muito engraçado, vem de berço, né? E como você está falando, veio do nada, né? De repente, quando você se entendeu, você falou assim, não, eu preciso da escrita para ajudar a entender o mundo. Eu achei isso muito legal. Você pode falar para a gente um pouquinho mais disso? Tipo, como é que você foi assim? A escrita foi te ajudando então a amadurecer? Eu acho que eu só consegui entender que eu precisava da escrita para entender o mundo já muito recente.
Assim, quando eu faço uma análise da minha vida, de como foi, eu consigo, nossa, voltar lá atrás. Nossa, mas eu já fazia isso com 10, 11 anos. Eu já escrevia cadernos e mais cadernos sobre o que eu estava sentindo, desabafando. E eu sou muito intensa. Até ontem fui falar da minha intensidade e usei o verbo no passado e a Beca me corrigiu, porque realmente eu, na infância e na adolescência, eu era o projeto do que eu viria a ser. Então, assim como era muito intenso para escrever, assim, escrevia um caderno inteiro sobre uma relação, sobre um crush, assim. Eu também queimava aquilo tudo, então eu não tenho nada disso, sabe? Eu rasgava os escritos, assim, para encerrar as histórias, era encerrar os escritos também. Só que isso era muito orgânico, então não era algo que eu percebia. Eu posso dizer assim, português na escola sempre foi a matéria que eu mais gostei. Na escola, quando tinha alguma história para escrever, sempre era algo que eu gostava muito de fazer, sempre fui muito criativa. Mas nunca percebi isso, assim. Eu só percebo isso agora, me analisando, observando. Porque eu, inclusive, pensava, eu comecei a escrever em 2015. E aí, muito recente, eu faço uma análise. Não, você escreve desde que você se entende por gente no mundo. Então, é muito antes de tudo, assim. Então, mas é de forma orgânica, você diz. Quando que você percebeu que era assim? Não, eu não percebi. Foi sempre muito orgânico. Que legal. Então ele veio, né? Foi passando. Vai acontecendo, vai deixando, né? Exatamente, exatamente. É um pouco E exagerado. é muito interessante, eu acho, Su. Eu não sei como que é para você, mas para mim é muito interessante quando eu percebo o quão corriqueiro é a escrita na minha vida, o quanto é uma coisa intrínseca da minha vida, o quanto é uma coisa que ela faz tão parte da minha vida que se eu não escrevo, a sensação que eu tenho é de que eu não estou me expressando, ou de que eu não estou sendo ouvida, ou de que eu não estou me entendendo, ou de que eu não estou respirando. Recentemente eu tive algumas conversas com algumas pessoas que elas me perguntaram: por que você escreve? E aí eu fiz uma autoanálise sobre isso, porque na realidade eu já tinha participado de uma palestra com o coletivo que o tema era justamente esse: por que escrever? Né? E lá a gente falou como escritores, como um coletivo literário, a gente falou como escritores. Mas quando essa outra pessoa vem e me pergunta, como um indivíduo, por que eu escrevo, e eu faço essa autoanálise, eu percebo que eu escrevo porque se eu parar de escrever, para mim é o equivalente a eu parar de viver, né? Então, eu percebo a escrita na minha vida pessoal e na minha vida como escritora como algo realmente muito intrínseco e muito natural, que é isso que você está falando, né? Como que é a sua percepção sobre isso, sobre essa naturalidade da escrita, sobre essa essencialidade da escrita na sua vida? É muito parecido com o que você está compartilhando, na verdade. Tanto que o meu processo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O meu processo de adoecimento também é um processo de deixar de escrever. Então, uma coisa contribui com a outra. Então, eu até tenho... Eu estou voltando, né? Estou tentando resgatar a escrita, né? E eu escrevi algo muito parecido com o que você está falando, Beca. Que é a escrita como o meu oxigênio, né? Eu nem consigo diferenciar colocar como vida pessoal e escritora, ou carreira literária e escritora, porque o meu existir no mundo passa
pela arte, né? Não, ainda fui, né, nos últimos 3 anos, descobrindo outras artes, né? Que é o desenho também. Então, eu digo para mim mesma, né? Eu tenho consciência que o meu existir no mundo, a minha forma de pensar, a minha forma de lidar com a dor, com a alegria, com o amor, com a frustração, é por meio da arte. Então, foi o que eu escrevi mesmo. O escrever é o meu oxigênio, e por estar sem escrever, eu me sinto sem respirar há muito tempo, né? Então, é um processo de estar buscando fôlego, soprando fôlego nos pulmões, soprando o ar, né? Que é a palavra ar, o ar palavra. Então, é mais ou menos isso a minha relação com a escrita, o criar, a própria artes plásticas, o desenho, que é algo recente para mim, que tem mais ou menos uns 3 anos que eu elaboro os meus pensamentos por meio dos desenhos também. Então é isso, é mais ou menos assim para mim, Beca, que é parecido com o que é para você, né? Sim, uma vez artista, sempre artista, né? A gente sempre vai buscar alguma forma artística para se expressar e para, enfim, ver o mundo e estar no mundo, né? Eu sou muito assim também. A escrita não é a única arte presente na minha vida, eu também sou fotógrafa. Então, eu vejo muito essa relação em quem é artista, sabe? Da arte não ser uma coisa só. A gente nunca é só escritor, a gente não. Quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas a gente dificilmente é só escritor, é só desenhista, é só cantor, é só pintor, é só alguma coisa. A gente sempre é mais de uma coisa, né? Então, eu acho isso muito interessante sobre arte e sobre o universo artístico e sobre ser artista. E aí, hoje, o nosso episódio é sobre literatura e protagonismo. E eu sei que é um processo que você ainda está passando por ele, então ainda é um processo que está em construção para você, mas você sabe o quanto eu acho esse papo importante, não só para você, mas para quem estiver nos assistindo e nos ouvindo também. Então, eu acho que, como boa virginiana, a gente precisa começar do começo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de adoecimento que você passou. O que óbvio, da forma como a gente pode falar e da forma como você preferir falar. Como foi esse processo de adoecimento e como esse processo atingiu a sua literatura, a sua escrita? Vamos lá, né? Eu passei por uma relação complicada na minha vida com uma pessoa que enfim, foi uma relação cheia de problemas, né? Cheia de abusos, de microviolências, de violências. E nesse processo teve toda uma perda de autoestima, e depois desse processo, né? Depois dessa relação, um adoecimento mental muito grande, né? De depressão mesmo, e etc. E assim, como eu disse, a escrita para mim sempre foi a minha forma de elaborar desde o prazer até a dor. Então, nessa relação, no prazer, a escrita era a minha forma de elaborar. E nessa relação, nos problemas, na dor, a escrita também era a minha forma de elaborar. E quando termina, mesmo passando por um processo de violência, né, de violências algumas, a escrita continuou sendo isso para mim.
tábua de salvação, assim. Mas no meio desse processo, porque assim, eu ainda escrevo depois de um período, mas no meio desse processo, ao ver a minha escrita sendo usada contra mim, de forma muito inconsciente, eu fui abafando a escrita dentro de mim, sem perceber, né? Inconsciente no sentido de eu não percebi que eu estava fazendo isso. Então, no começo, assim, a escrita foi muito importante para elaborar, para, tipo assim, jogo para a terceira pessoa e consigo tirar um pouco de mim aquilo tudo. E até entender um pouco também o que aconteceu com você, eu acho, né? Até compreender de uma forma... É o processo de você recontar, ver ângulos, e eu acho que para o escritor a escrita é uma elaboração muito grande, né? Das coisas, das vivências. Então, imediatamente após esses episódios da minha vida, a escrita foi isso para mim. Tanto que eu escrevi um conto, que ele foi selecionado, ele foi publicado. Mas aí, no decorrer do andamento das coisas, a minha escrita foi sendo usada contra mim. De fato, eu fui me deparando com as minhas palavras, minha poesia, meu conto erótico, meu texto, minhas falas, meus protestos, sendo tudo usado contra mim. E aí é nesse processo que eu vou calando, silenciando. Então, foi um processo de muito silenciamento, sabe? Que vem de fora e que funcionou e que começou a vir de dentro também. Um silenciamento. E isso é, para uma pessoa artista, extremamente violento. Porque eu me vi nessa fase da minha vida totalmente apática, sem o meio de elaborar as minhas emoções, os meus sentimentos, até o desenho que eu tinha acessado após esses episódios, né, como forma de elaborar, eu vi secando. Então, eu passei 2 anos, assim, realmente sem escrever, sem desenhar, assim, 2020, 2021. Praticamente escrevi poucas coisas, assim, muito pontuais. Escrever poesia, então, de jeito nenhum. Eu ainda conseguia escrever sobre o não conseguir escrever, mas uma poesia de jeito nenhum e tal. E quando é esse ano, acho que a gente vai entrar nessa parte de como a gente vai se recuperando, né? Porque senão eu já vou falando sem você conduzir. Mas é esse o processo. Fica à vontade, amiga. Fica à vontade. Pode seguir o fluxo, a gente está aqui para te ouvir. Mas acho que eu consegui resumir, assim, é difícil tocar nesses assuntos. Eu fiquei um pouco emocionada no meio aí, mas acho que eu consegui explicar o início, né? Que foi sua pergunta. O que me tira, né? De onde vem a perca da escrita, né? Que é exatamente isso que eu relatei. Acho que é isso. Então eu vou falando, eu vou atropelando, não deixo nem vocês perguntarem. Não se preocupe. Tudo bem. Não se preocupe. Sim. Tá tudo bem. E aqui é isso mesmo, a gente vai falando, não se preocupa que aqui a gente vai, a gente retoma, a gente volta, a gente vira. Isso daqui é como a gente fala, aqui não é uma democracia, isso aqui é a ditadura da Dona Beca. A gente faz o que a Dona Beca fala. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa ainda, né? Essa é muito engraçado, assim, acho que para a pessoa que estiver vendo a gente, para poder entender, né? Eu vou dar até um exemplo meu, né? Quando eu escrevo, para mim, eu sempre brinco que é uma erupção vulcânica, né? Assim, eu nunca paro nas devidas proporções, eu não paro para pensar no que eu estou fazendo. Eu preciso escrever. Ela vem e pá, né? Então, viver
né, disso, viver dessa explosão, transformar isso num processo onde você vai, aí você explode, você vai, escreve, refina e tal, e de repente isso se transformado numa arma contra você, isso é uma coisa terrível mesmo. Isso não é só uma questão, a gente não está falando aqui de uma questão só de cortar a liberdade das pessoas, mas é uma transformação, é a perversão no seu sentido mais claro da palavra, né? Você perverte a coisa, porque a expressão nossa não deveria ser. Tanto é, né, que no direito você não pode e não precisa produzir provas contra você mesmo. Agora, quando você é um artista, como é que você não faz isso, né? Porque, assim, se a tua arte está sendo usada contra você, meu Deus, como é que você vai fazer, então? Né? Então, assim, muito difícil isso. É muito complicado. E, assim, isso destrói mesmo. Isso, é como eu falei, é perversão, no sentido literal da palavra. Você está pervertendo algo que vem para expressar, né? Algo que vem para ter um impacto no mundo, tem um impacto, só que negativo. Pô, e contra você mesmo, né? Então, assim, é complicado mesmo, é muito difícil. Mas eu acho que, assim, ainda sobre esse período, você conseguiu em algum momento, ou quando você conseguiu isso, de olhar e separar e falar assim: ó, não, para, espera um pouco. Tipo, é a minha, sou eu. Então, eu tenho que criar uma divisão aí. Então, tem o eu artista que está sendo utilizado, né? Tem a minha produção que está sendo utilizada contra mim, tem tudo isso, mas espera aí, também tem eu aqui. Então, eu preciso continuar escrevendo. E assim, por que não? Ou você fez isso de escrever sem que ninguém soubesse? Você conseguiu escapar pelos seus meandros por dentro de você mesma? Ou não? Ou... Esses movimentos, assim, vão acontecendo sem a gente perceber, né? Então, por exemplo, eu não percebi, eu demorei muito tempo para perceber a correlação entre eu parar de escrever e a minha poesia, minha escrita ser usada contra mim. Eu demorei muito tempo para perceber que as duas coisas estavam ligadas. Desde o começo desse processo, eu já sabia, né? Já tinha indícios, já tinha deixado claro que isso ia ser usado. Mas eu não percebi que era isso que estava me fazendo deixar de escrever. Então, não foi uma estratégia que eu utilizei, né? De escrever. Porque não era muito só a questão do que vai ser usado contra mim. É a questão de isso ser usado contra mim e eu não conseguir escrever de nenhuma forma. É realmente ficar... E aí, é interessante pensar que, assim, imagina, o falar é natural, porque a gente, né, foi alfabetizados e tal, então falar é parte da gente. A escrita, para mim, era isso. Mas não no sentido de publicar, sabe? Não é muito sobre o profissional da coisa. É muito sobre eu me expressar no mundo, eu existir no mundo, sendo publicado na internet, ou num livro, ou num zine, ou não, sendo só no meu caderno. Só que isso não acontecia, né? Eu não conseguia, e não percebi também o porquê não estava conseguindo, e até mesmo até onde eu percebi que não estava conseguindo também, sabe? Porque realmente você se esquece de alguma coisa, sabe? É um processo muito louco na sua cabeça ali, que como se muito fosse... Muito castrador, né? Falar aquilo que era orgânico e você não consegue mais fazer, sabe? Porque quando é orgânico, igual a fala, se você não sabe mais falar, tipo assim, sabe? Não tem como, não tem muito estratégia que tu possa recorrer a uma forma diferente de falar, porque aquilo ali sumiu, sabe?
E foi isso, a escrita, que era um falar para mim, no sentido de orgânico, né? Sumiu. E aí eu não pensei estratégia para burlar o porquê tinha sumido, porque eu não tinha percebido o porquê, sabe? Poderia, já que é porque está sendo usado contra mim, que eu não estou conseguindo escrever, então vou escrever num pseudônimo, né? Assim, anônimo e tal. Mas eu não percebi isso, né? Eu não percebi que eu estou deixando de escrever porque minha escrita está sendo usada contra mim. Eu percebo isso já muito melhor no meu processo, mais adiantada, né? De saúde mesmo, propriamente dito. Então, não foi algo. Mas tive estratégias também de me esconder, né? De poder me expressar nas redes, em redes que eu sabia que não estavam sendo, digamos, vigiadas, né? Então, tive essas estratégias, sim, depois, esse ano, já muito melhor, mais adiantado. Entendi. Eu acho que todo esse processo de adoecimento e essa situação em si de repente, a vida inteira você se expressou através da escrita, a vida inteira você elaborou e compreendeu a sua própria vida através da escrita, e de repente isso ser usado contra você, isso se voltar contra você, é algo muito castrador, né? Especialmente pela mensagem que isso traz, né? Pela mensagem implícita que isso traz, de que a minha própria respiração, o meu próprio existir, a própria forma como eu expresso o meu existir no mundo pode ser usado contra mim. Então, eu acho que isso tudo é uma coisa muito castradora e que tem muita ligação com esse adoecimento, né? Porque esse adoecimento, ele passa pelo medo de se expressar, pelo receio de falar, pelo receio de se expressar, pelo receio de fazer coisas que para você antes eram completamente naturais, né? E como parte de um adoecimento, como parte de um quadro depressivo, como parte enfim, de adoecimento mesmo, sendo redundante, mas como parte desse adoecimento, a gente vai deixando de fazer essas coisas sem perceber, né? A gente não percebe. O processo de adoecimento depressivo, a gente não percebe que a gente está entrando em um processo depressivo. A gente percebe quando nós estamos na crise depressiva, né? Porque, de repente, em algum momento, a gente tem um estalo em que a gente percebe que a gente não está fazendo as coisas que gosta, que a gente não está sentindo prazer em fazer as coisas que antes a gente sentia, que a gente está evitando contato com as pessoas, que a gente está se isolando, que a gente está se apagando, né? E se silenciando e se isolando. Então, eu vejo isso como algo muito castrador, porque não é uma coisa que mexe com a sua vida como um todo. Ela não mexe só com uma situação, ela não mexe só com um fato. Ela mexe profundamente em quem você é, na estrutura do seu ser, na estrutura de como você se expressa e como você vive. Então, eu imagino que deva ter sido realmente muito difícil todo esse período. E quando a gente se conheceu, a gente trocou uma ideia sobre bloqueio criativo, e foi quando você começou a me contar um pouquinho desse fio do que aconteceu. E eu acho que
talvez também tenha sido um pouco ali que você começou a entender melhor e a elaborar melhor para você mesma o que tinha acontecido com relação a esse silenciamento, né? Eu queria saber de você como que foi esse momento de compreensão de, poxa, então realmente eu não estou escrevendo por conta disso, foi isso que me influenciou, foi isso que foi um gatilho para eu parar de escrever, foi isso que foi um gatilho para eu parar de me expressar. Eu queria entender como que foi esse momento de compreensão para você, sabe? Foi esse ano, como eu ia falando um pouco antes. Foi nesse ano, e realmente coincide com esse momento que eu conversei com você. Foi no momento que eu comecei a falar sobre isso. Quando eu começo a verbalizar que existe um bloqueio, é o momento que eu percebi. Caramba, isso é um bloqueio e tal. E comecei a trocar com pessoas, você, Beca, que escreve, outras pessoas de outras áreas das artes ou da própria escrita. E aí eu vou conseguindo elaborar. E também quando eu lido com algumas coisas relacionadas ao próprio processo mesmo, que eu olho para esse processo num todo e vejo, de fato, minhas palavras, meus textos, minha poesia, expressões de antes e de durante e de depois, né? Textos sendo colocados ali. E aí caramba, quem não silenciaria? Né? Aí eu consigo perceber, nesse momento que eu consigo perceber, é também um momento que eu consigo trabalhar, sabe? É o momento que eu consigo elaborar estratégias, né? De voltar a me expressar. Pura. Isso, exatamente. Você falou do quão silenciador né? Castrador e etc. E eu, nesse processo de estar retornando à escrita, eu escrevi semana passada uma frase de um texto, né? Mas a frase falava que o patriarcado, às vezes, ele ganha, né? Quando ele consegue que a gente coloque um guarda de sentinela nos nossos pensamentos, né? Nos vigiando. Quando o patriarcado não precisa nos vigiar e a gente mesmo é o nosso guarda, ele venceu, né? Que a gente mesmo está se podando, se calando, se silenciando. E foi isso que eu fiz durante 2 anos, eu acredito, né? Olhando por uma forma de visualizar a coisa, né? Eu fiz várias visualizações, né? Foi nesse ano que eu consigo ir acessando justamente o meio da escrita, que é a minha forma de elaborando as coisas. Aí eu comecei a escrever sobre isso, né? E a visão que eu tenho é sempre de que eu tranquei a artista em algum lugar, que eu isolei ela em algum lugar, que eu trancafiei ela numa torre, que eu tranquei ela num banheiro. É sempre uma visão de ter isolado ela em algum ponto, né? E eu mesma, né? Um processo que é dentro de você. Então, é nesse momento, sim, nesse ano, que quando eu olho para o todo, entendo que a origem desse escalar é isso, é a palavra sendo usada contra mim. Aí, quando eu consigo entender isso, de alguma forma, é o momento que eu consigo também ir melhorando, né? Eu acho que entender o processo como um todo é sempre o início de uma melhora, né? Quando você consegue olhar para o quadro inteiro, beleza, é isso que eu tenho que enfrentar. E aí é nesse processo que eu me encontro atualmente, né? De ter olhado para esse quadro como um todo e tá retornando aos poucos, tá conseguindo falar, né? Porque a depressão me deixou muito calada. Eu sou muito comunicativa, eu tenho ascendente em Gêmeos, eu falo muito.
E eu passei 2 anos praticamente sem ouvir minha voz, assim. E o falar também me cansava muito quando eu tinha que falar um pouco mais, era extremamente cansativo. Então, ir retornando a palavra, né, por meio do falar, desse exercício da fala, foi uma forma para futuramente, né, para depois começar a voltar a escrever e mais para frente voltar a desenhar, né, que é o que esse momento, né, que eu tô desenhando, voltei a desenhar, voltei a escrever num ritmo ainda muito lento. Eu acho que aí nesse processo entra muito quase uma fisioterapia, né? Assim, você tem que reaprender novas formas e tal. Tipo, aprender uma nova forma de pegar a caneta, porque aquele movimento já não serve mais. E é isso, assim, acho que consegui explicar mais ou menos, assim, né? O momento que eu percebo, né? Que o que aconteceu e como e minhas estratégias, né, que estão acontecendo ainda, estão sendo para né, realmente. Muito legal. Eu estava aqui pensando, né? E eu ouvindo assim, eu fico pensando sempre nos meus amigos LGBT, né? É muito difícil isso, você ser calado por se expressar, né? E eu tenho histórias horríveis de abuso que eles sofreram, de todo tipo, moral, sexual, todo tipo. E é terrível, você não consegue ser você. E como que você recupera, né? Isso é uma coisa muito, é um momento muito complicado. Você fala assim, mas e aí? E aí como é que faz? Quando você não pode falar, quando você não pode respirar, quando você não pode se vestir, você não pode sequer, você não pode sequer rir, aí você não tem mais direito a amar, você não tem direito a nada, e você não só não tem direito, como você começa a ser caçado por isso. Então, você não pode expressar a sua feminilidade, masculinidade, binariedade, não binariedade, você não pode expressar-se, né? E aí entra uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que assim, todo o processo de cura começa quando você se realiza, quando você se dá conta de que você está doente, né? Somente quando você é o único momento, porque é o único momento onde você para com todas as defesas que você tem e olha e fala assim, caramba, não dá, cheguei no meu limite, aqui eu preciso de ajuda, eu preciso, não dá. Então, estou doente, essa autorrealização, como você falou, né? Quando você começou a olhar e falou assim, cara, eu preciso, tipo, é exatamente como você disse, eu peguei a escritora e onde é que eu enfiei essa escritora, meu Deus? Eu preciso tirá-la de lá, né? E aí você se dá conta e fala, caramba, cara, eu fiz isso comigo, essa escritora sou eu. Tipo, caramba, eu tô aqui viva. Mas eu virei quase um Walking Dead, né? Eu sou quase um morto-vivo, porque você está presente, mas e a sua alma? Cadê ela? Né? E para trazer essa alma de volta, aí a gente vai, então, agora entrar num outro universo, né? Que é o universo de cura e tal, né? Então, já vamos falando um pouco, né, sobre isso, sobre esses processos de cura. O que você pode destacar disso? Assim, como é que você, já que você está na construção dentro disso, o que você poderia falar para as pessoas assim, ó, tipo, quem está na mesma situação que eu, que está, assim, aonde procurar? O que começar a fazer? O que você indicaria? Muito interessante. Eu acho que o principal motivo de eu ter receio de aceitar esse convite foi me perguntar, será que eu tenho algo para dizer, assim, no sentido de ajudar, de dar essa dica, no que fazer, sabe? Foi a principal pergunta, porque eu me sinto tão dentro do processo ainda, com tantos altos e baixos, que eu me fiz esse questionamento, sabe? E aí eu vim
sem ter essa certeza. Eu sem ter isso pronto, sem ter isso elaborado para mim. E eu tenho ou não algo para dizer. Mas o que eu posso dizer é do meu processo mesmo. Ter percebido isso que você, até quando você fala, né, da escritora, e aí você cita Walking Dead, lembrou exatamente um dos primeiros textos que eu escrevi nesse autor, que se chama Carta à Artista. E eu descrevo como está fisicamente essa artista. E aí eu não coloco, até conversando com algumas pessoas achavam que seria interessante colocar a eu que sou a artista, né? Citar lá no começo, mas era o que eu queria dizer. Não, eu não quero dizer lá no começo que sou eu essa artista. Eu não quero dizer isso no texto, né? Não quero que fique implícito. Mas que sou eu o tempo todo ali, quem está narrando para si mesma também. E aí eu vou dizendo fisicamente como ela está apática, ela está acinzentada, que é a visão que eu tive de mim durante o tempo. Então, eu acho que é isso, é muito difícil para mim dizer o que fazer como se fosse uma fórmula, porque eu acho que para cada pessoa ela vai encontrar onde está essa chave, sabe? Mas lembrar que essa chave está com você. Essa chave não está na mão de ninguém. Assim, e isso foi algo que eu vivi num período muito difícil da minha depressão. Assim, verdade, vivi basicamente mesmo uma crise muito forte depressiva. E no final perceber, né, de estar trancada num lugar, de fato, isso aconteceu mesmo. E aí, no final, eu falar para mim mesma, né, essa chave estava o tempo todo comigo. E aí passa-se quase 3 anos dessa vivência, que é, inclusive, assim, quando minha depressão começa a agravar, né? Aí passa 3 anos, quando eu estou melhorando, eu escrevo esse texto, eu acesso essa chave do texto, eu falo essa chave dessa torre, desse banheiro, ela tá com você, em você, e a gente precisa descobrir onde é. Para mim, o exercício do falar foi extremamente importante. O exercício da voz, da fala, do ouvir, me ouvir, conversar, ouvir outras pessoas, ouvir outras. Esse processo foi extremamente importante para eu ir me lembrando de mim. Você falou da questão das pessoas LGBTs, de não poder se expressar, de não poder rir, de não poder chorar. E, então, para você ver como eu funciono por textos, né? Eu escrevi um texto exatamente isso. Nesse processo, eu me escrevi do som da minha voz, do choro, do som do meu riso, da gargalhada, do som do nervoso. Então, são processos que eu vou recuperando, assim. E por meio, né, não sei se vai fazer muito sentido, mas por meio da voz, isso foi despertando coisas. Então, para mim, isso funcionou, sabe? E aí, aos poucos, assim, tentando não me cobrar quantidade, tentando não... E isso eu consegui fazer durante tudo, assim, eu estou em terapia durante todo esse processo, tratamento, psicólogo. Então, o que é muito importante também, não dá para fazer isso sozinha, né? Foi o que você disse, pedir ajuda, né? Uma fase muito importante do processo é você, cara, eu não consigo fazer isso sozinha. Então, no meu tratamento psicológico durante todo esse tempo, sempre foi conversado, a gente sempre conversou sobre não se culpar por eu não estar conseguindo escrever. Então, era sempre algo que a gente conversava. Porque você quer voltar a ser aquela de antes, você quer voltar a ser aquela que produz, você vê todos os seus amigos, assim, para mim que estava numa caminhada artística,
Você vê seus amigos, poetas, escritores, produzindo, fazendo coisas maravilhosas, e você está em casa sem levantar da cama. E aí a minha terapeuta trazia o quanto era importante olhar para as necessidades básicas naquele momento, sabe? Para realmente existir, respirar, permanecer vivo. O quanto permanecer viva era uma luta extremamente tremenda e que já me exigia bastante, e que no tempo certo as coisas iam voltando. E aí ela sempre falava, né, pode ser que venha de outra forma, não mais do jeito que você está acostumada. E é isso que eu estou percebendo também, que às vezes não dá para a gente também colocar assim, a nossa... tem que ser desse jeito, entendeu? Eu preciso voltar a ser aquela de antes, que escrevia daquele jeito. Não, mas essa de agora tem outras marcas, outros processos. Já passou por muitas outras coisas, né? Já vivenciou muitas outras coisas. Exatamente. Então, eu penso de forma diferente, eu existo de forma diferente. Então, não dá para esperar a mesma, né, daquela de antes. Então, é um processo também de você deixar aí aquela de antes para receber essa nova do jeito que ela vier. E aí, acessando. E nesse processo estavam vindo coisas muito legais. Eu não desenhava antes disso tudo. Eu sempre vou falar do desenho, ainda que a gente esteja falando de literatura, porque eu acho que comunicar, né? Se a gente está falando de comunicar e se expressar, a arte visual também é uma comunicação, né? Então, tá vindo de outras formas, tá vindo de outras maneiras. E então, esse foi o meu processo. Pode ser que funcione, pode ser que para outras pessoas seja outra coisa, seja colocar o pé na terra, seja o contato com a natureza, seja um banho de mar, né? Seja espiritualidade, que para mim também passa muito por mim. Assim, a gente não entrou muito nesse assunto, mas passa pelo meu ser, a minha questão, a minha ancestralidade, a minha espiritualidade. Tanto que nesse processo de 2 anos, a minha espiritualidade também estava adormecida, também estava apagada, também era algo que eu não estava conseguindo acessar. Então, tá muito ligado uma coisa à outra, sabe? Quando eu começo, inclusive antes, quando eu começo a tratar um pouco mais da minha espiritualidade de novo, eu vou voltando a falar, a escrever, a desenhar. Então, e a espiritualidade me fala, né? Ela me diz o quanto é preciso estar no centro dessa encruzilhada, que é tudo a ver com o tema do nosso encontro, sabe? É sobre protagonismo na vida, não só no processo de escrita, mas na vida, na existência, no existir como um todo, sabe? Então, eu acho que é um processo muito pessoal, individual, de como vai ser para cada um, mas esse foi o meu, né? Que é isso. Eu vejo que, assim, desde que a gente começou a conversar e que todas essas questões vieram à tona e tudo mais, a gente tem falado muito sobre protagonismo. E a gente tem falado muito também sobre reassumir o protagonismo pela sua própria vida, né? Então, reassumir o protagonismo pela sua arte, reassumir o protagonismo da sua vida. Acho que a gente vai ter que agora ver essa cachorra aqui um pouco. Então, calma. Ah lá! Oh, meu Deus! Aquela querida Mione também tá no episódio. Aí, lindinha! Que fofo! Pronto? Então, que você queria? Ah lá, cheirando! Participação especial. Você vai descer, tá? Participação especial. Pronto. É para combinar aqui com a minha caneca, Mione e a plataforma 9 3/4.
Ó. Maníacas. Enfim, a gente falou muito sobre essa questão de retomada de protagonismo, né? De retomada de protagonismo da sua obra, retomada de protagonismo da sua escrita, retomada de protagonismo da sua vida. E eu acho que esse processo todo, ele fala muito sobre isso. Porque esse silenciamento, esse apagamento, essa castração é do ser. E a partir do momento que a gente sente medo de ser quem a gente gente perde o protagonismo da nossa vida. A gente perde o protagonismo da nossa existência. Porque a gente acaba permitindo que a outra pessoa dite quem a gente é, como a gente deve ser, como a gente deve se expressar, o que a gente pode ou não fazer. Né? E eu acho que essa retomada de protagonismo e entender mesmo o que é protagonismo. Entender que protagonismo sou eu ser a pessoa que dita a minha vida. Sou eu dizer o que eu quero, o que eu não quero fazer. Sou eu dizer como eu quero fazer algo ou não, né? Então eu acho que esse entendimento de não estar sendo protagonista da própria vida. Acho que tudo começa aí, esse entendimento de entender que não sou eu que estou tomando as minhas decisões, não sou eu que tô definindo como, quem eu quero ser, sabe? Para entender quem está sendo o protagonista da minha vida, quem está ditando qual é o protagonismo da minha vida e retomar isso para si. E retomar esse protagonismo, entender que eu posso e devo definir quem eu sou, como eu sou, o que eu falo, onde eu falo, quando eu falo, como eu falo, sabe? E eu vejo que isso foi muito importante para você. Por isso que a gente quis falar sobre isso nesse episódio. E aí, uma coisa que eu queria entender também sobre o seu processo, assim, na verdade, não é nem entender, né? Porque a gente conversa muito, então entender eu já entendo, mas eu quero que você traga para o episódio. A importância que teve para você nesse processo e nesse início de cura, a importância da coletividade. Porque a gente já falou aqui em outros episódios sobre o quão importante é a gente ter uma organização coletiva dentro da sociedade, como coletivo literário, como coletivo de escritores, como coletivo de música, o quão é importante a gente se socializar, a gente estar em sociedade, a gente estar em comunidade para nos desenvolver. E aí eu queria que você trouxesse qual foi a importância dessa coletividade no seu processo de cura, nesse início do seu processo de cura, sabe? Antes de entrar nessa questão da coletividade, eu queria muito falar desse protagonismo, dessas questões que você trouxe, que foi me trazendo para algumas questões que eu nem sei se vai ficar pesado o assunto, mas eu acho importante falar, é importante para mim, pelo menos. Essa questão de protagonismo, né, que você foi citando, essa, sabe, até você citou quem decide as coisas, né? Já antes, né? Porque assim, um processo abusivo, ele não começa na violência em si e nem se encerra. E já antes, né? Já era uma questão. Então, foi algo que eu busquei na terapia, porque eu fui percebendo que eu estava sumindo, né? Estava aceitando ordens, propriamente dito. E a partir do momento que eu vou me empoderando e já trago essa coletividade que você trouxe, muito pela coletividade, que eu já estava envolvida em um coletivo feminista, eu já estava frequentando saraus, eu já estava envolvida nessa coletividade.
eu já estava em terapia, eu já estava fazendo todos esses movimentos. E aí eu vou me empoderando, no sentido da palavra mesmo, né? Que é de dentro para fora. O empoderamento, quando a gente lê sobre ele, a gente estuda, é muito falado sobre empowerment, no sentido de ser um processo que é de dentro para fora, não tem como ser de fora para dentro. Então, a partir do momento que eu vou me empoderando, e eu estava nesse processo de estar em coletivos, de estar ativa na sociedade, né, no sentido de militância, de movimento, essa relação começa a se tornar uma queda de braço, né? E aí culmina numa violência, propriamente dito. Então, ser atropelada, ter o seu protagonismo atropelado nesse momento, né? De tudo que você vem tentando construir, tudo que você vem tentando se empoderar, e você tem o seu não desrespeitado mesmo, propriamente dito, sabe? Isso te tira estruturas que eu ainda estou buscando, né? Reconstruir. Então, esse senso do quanto o coletivo constrói, eu já tinha até antes, mas me esqueci, assim, né? No meio desse processo. Porque depois de tudo que aconteceu, a minha rede de apoio foi essencial para me manter viva. As pessoas que me cercavam, os amigos, as amigas, para me alimentar, propriamente dito, para ir na minha casa, fazer um feijão e me tirar da cama e não deixar eu fazer nada contra mim mesma. Então, foi essencial a rede de apoio, né, que é o coletivo. E aí, só que aí vem o processo de adoecimento, né, posterior a tudo isso, e eu vou afastando todo mundo, porque eu sinto que nesse processo a minha rede de apoio se tornou adoecida, porque essa rede de apoio vivenciou tudo isso comigo. Então, eu sou de Brasília, né? Como eu disse, eu não iria me apresentar muito, porque na conversa iria surgindo. Eu sou nascida e criada em Ceilândia, sou brasiliense, né? E então eu fui sentindo, né, que aquela comunidade que me cercava se tornou adoecida, no sentido de as pessoas chegam até mim não mais para perguntar como eu tô, como vai minha carreira, como vai os meus projetos, para perguntar como que eu tô, se eu tô me reerguendo, como vai aquele processo lá. É muito só sobre aquilo, e a minha vida foi se tornando só sobre aquilo, em todos os contextos que eu estava, em todos os espaços que eu estava. Eu tô tentando aqui curtir só um teatro aqui, né? Um teatro de bonecos. Mas te chega uma pessoa te perguntando, você tá bem? Que é aquele bem que você quer chorar já, sabe? Quando alguém te pergunta. E aí eu vivenciei esse processo de me afastar de tudo. Fui me afastando cada vez mais. Fui me afastando. Primeiro eu mudei para 30 quilômetros longe. Depois para quase 2.000 quilômetros longe. E aí também vou me isolando. Vou me isolando dos meus amigos, dos meus projetos. As pessoas continuam me buscando para os projetos que eu já estava envolvida. Não consigo, não dou conta, e vou deixando, e vou largando, e não consigo fazer, não consigo lidar, não consigo conversar com os meus amigos. E aí eu fiquei, durante quase 3 anos, em comunicação só com quem me atendia, no sentido de médico mesmo, né? Psicólogo, psiquiatra, um clínico geral, assim, sabe? Então, minha comunicação ficou só com os profissionais de saúde. E eu não conseguia conversar com ninguém por vários motivos. Eu sinto que eu estou incomodando. E aí, é nesse processo que o meu silenciamento foi vindo, né? O calar, o esquecer o som da própria voz. Porque você não fala com ninguém. Você fala para dar o parecer de como tá. Se você levantou, se você tomou banho, se você está se alimentando. É sempre muito respostas, né? Parecer de como vão as coisas. Checklist, né? Que é sobre o seu adoecimento. Não é sobre sua arte, não é sobre seu existir, se você ainda vê flores e sente o cheiro das flores. Não é sobre isso. É muito sobre o seu adoecimento. Então, nesse processo, eu encontrei uma comunidade nova, né? Que é onde eu encontro a Beca. E que era alheia a tudo isso. Que eram pessoas que eu não conhecia antes. Eram pessoas novas na minha vida,
com histórias novas, e que não sabiam o que me antecediam, que não ia me perguntar se estava tudo bem com aquela cara, né, de tipo, tá quase pegando sabe, a bengala para te dar, assim, bem que é te oferecendo ajuda, sabe? Aquele tudo, tá tudo bem que você oferece para sua tia, senhora que tem dificuldade para caminhar, esse tá tudo bem. Não era assim, era muito a sussu, era a brincadeira, o sorrir, a leveza, eu podia falar sobre inúmeras outras coisas e também sobre isso. Então, nesse processo, como eu já sabia, por isso que eu achei importante contar para vocês que esse coletivo já foi importante antes para mim. Eu já tinha entendido a importância do coletivo. Só que durante 3 anos eu me esqueci, né? Como a gente se esquece de várias coisas nesse processo de adoecimento. E aí, nesse ano, mesmo sem me lembrar, eu caí de paraquedas nessa bolha com pessoas do Brasil inteiro, né? Pessoas de vários lugares. E falando um monte de abobrinha e também coisas muito legais, muito sérias. E aí eu vou lembrando de mim, né? Vou lembrando tudo que eu era anterior à dor, né? Porque senão a gente fica muito resumida ao processo de dor, de adoecimento, de violência, né, as consequências disso e como tá isso, e só te perguntam sobre isso. Então, eu com certeza me reconstruo e me construo no coletivo, e de novo, né? Que acho que a gente vai vivendo isso muitas vezes. O primeiro coletivo que a gente tem é a primeira vez que a gente entra na escola, né? Porque os nossos pais é o mundo. Aí quando você entra na escola, é o seu primeiro coletivo, é a sua primeira sociedade, né? A primeira vez que você entra na escola, que você lida com o mundo. Então a gente faz esse processo várias vezes. Então, nos últimos anos, né? Foram esses 2 momentos que eu considero que eu me construo e me reconstruo e me quebro também nesse processo no coletivo. E essencial, ninguém vive sem o coletivo, é isso, como eu disse mesmo, lá de criança, tu vive isso, tu necessita para socializar, para aprender mais do que seus pais, sua mãe vai ensinar, é o coletivo, você vai se construindo, né? Socialmente, como gente no mundo, por meio do outro, né? Então, eu falei pra caramba, mas é isso, assim, eu acho que não dá, eu até por isso que eu falei, não dá para eu falar sobre isso sem fazer esses pontos, assim, que eu achei importante falar, né? Tá tudo bem, amor. O momento agora é seu para você falar, tá tudo certo. Uhum. O importante nessa coisa toda é a construção do seu agora, né? É você que vai dizendo. Isso é uma coisa muito legal que você falou, né? Quando ninguém te conhece, é muito engraçado como você se apresenta, né? Então, assim, quando ninguém te conhece, agora você tá de novo, né? Aquela coisa de, bom, você pode se apresentar, então você pode dizer qualquer coisa. O que você disser, né? liberdade, E o que você disser é como as pessoas vão se relacionar com você, né? Eu acho engraçado, assim, uma coisa que eu costumo falar muito lá no Jogo do Herói, né? É a atenção àquilo que você fala para as pessoas, né? A narrativa que você conta, que história que você está contando para os outros e para si mesmo, né? E como isso é importante. E toda hora você estava falando de palavra, me lembrou um negócio muito engraçado, muito bíblico, né? Trazendo já um pouco do poder do mito, né? Eu acho muito legal uma das primeiras frases da Bíblia que acabou não entrando nas últimas versões, mas é o I become the word, né? Que dizem que foi uma das primeiras falas do cosmo, do nascimento de Deus, né? Quando ele se torna a palavra. Porque quando ele se torna a palavra é quando o silêncio deixa de reinar. E só existiu o silêncio. Então, quando só existiu o silêncio, o mundo não tinha nada, era tudo silêncio. Então, quando ele se torna a palavra,
né? E aí o ele, a gente pode colocar ele, ela, it, o que for, porque a ideia é essa. Você só se torna quando você fala, né? Eu achei muito legal, porque você está trazendo justamente isso. Dá vontade de virar e falar assim: ó, é isso daqui que eu, quando eu falo sobre o negócio, é isso que eu estou falando. É esse poder. Porque uma coisa é quando você vira e fala assim, a pessoa vira para você e fala, até uma história engraçada. Uma vez eu conheço uma pessoa, a menina virou para mim e falou assim, mas e aí, conta a sua história. Aí eu olhei para ela e falei assim, e querida, então, mano, vamos sentar num bar aí, vamos beber muito, porque a história é longa, né? Ela ficou olhando assim, eu falei assim, não, faz um resumido. Eu falei, não, resumido, então é facinho, tipo, tô aqui. Pô, mas já que para resumir, vamos resumir, eu tô aqui, cara, né? E é muito engraçado, porque aí você fala assim, poxa, mas então não tem um meio termo? Você pode até ter, mas o grande lance não é esse, o grande lance é, você começou a falar, você começou a realizar as coisas. Só se torna real quando você fala. E é por isso que a gente tem também esse mundo maluco que a gente está vivendo, porque se tornou banal. Hoje você falar e desfalar é a mesma coisa. Hoje eu posso virar e falar assim, ó, mas eu sinto um apreço pela humanidade. E aí eu dou uma festa e falo, foda-se a vida. Uou, peraí, como é que mudou e eu não estou sabendo? Entendeu? Sim, porque eu posso virar e falar assim, não, eu tomo aqui, ó, tô tomando leite condensado, sou uma pessoa do povo, e eu tô querendo que o povo se dane, as pessoas morram. Eu não ligo para que elas morram. Porque elas não estão na minha casa, eu ligo para o meu filho. Meus filhos, minha vida. Mas é só. Não se estende nem para as mulheres que estão nesse mundo, que foram as mães deles. Então, você vê como é uma coisa, assim, como a gente destruiu essa ideia, né? E destruindo a ideia de palavra, a gente destrói tudo, porque a gente destrói o protagonismo. Que é como vocês falaram, uma coisa que você citou e muito bem é justamente essa coisa quando o pessoal fala assim: mas o patriarcado, o BBB do patriarcado. Fala, brother, ferramentas de dominação, amigo. Ferramenta de dominação. Se eu dito a história, meu, eu domino tudo. Então, a violência, ela fica muito mais fácil. Até estava comentando com um amigo ontem, muito engraçado, que a gente estava falando assim, você vê, hoje você tem um monte de pedófilos falando, e assim, e é real isso. Só não posso citar nomes para não ser cancelado e preso. Mas assim, existe um monte de pedófilos dizendo o seguinte: a criança não pode aprender educação sexual na escola. Aí você falou, uou, peraí, amigo, mas você é o pedófilo? Sim, eu sou, e eu defendo isso, defendo a criancinha, para que ela não seja o quê? Aí ele fala assim, que ela não seja abusada, mas ele é o abusador. Ele quer que ela seja abusada por ele. Então, o que ele está fazendo? O que ele quer é que ela não tenha ferramentas e conhecimento suficiente para entender o que está acontecendo e para poder fazer uma denúncia, né? Exatamente. Na minha experiência com crianças, né, assim, eu trabalhei um tempo, assim, e li, estudei algumas coisas, há muito entendimento, né, até na situação de abuso mesmo, que geralmente os abusos não acontecem pelo simples fato da criança falar não, né? Justamente porque esse abusador não está preparado para esse não. Não está preparado para qualquer resistência. Sim. Então só da criança saber, né, que aquilo não pode e dela demonstrar, né, isso com esse não, já impede uma porcentagem enorme de violência. Então, por isso a importância da educação sexual. Quem não quer que se aprenda, eu tenho a impressão que está mais interessado em não dar essa autonomia, né? Eu sou muito defensora de autonomia da criança, né? Crianças podem dizer não para um abraço numa pessoa que ela não quer, que ela não gosta.
pode dizer não, não quero esse beijo agora, nesse momento, porque se a gente for, entrou nesse assunto aqui agora, né? Mas se a gente for pensar, né, a nossa geração mesmo, a gente foi ensinado a obedecer, né, adultos, independente de quem seja. Então, a educação sexual é justamente para que o adulto por si só não seja uma autoridade, né, na vida da criança. Então, é bem isso mesmo que a Beca falou e que você falou. Quem pratica, né, essas violências não está interessado que as pessoas aprendam, né, a se defender. Isso em todas as esferas. Todas as esferas, exato. Relacionamento abusivo, a libertação da mulher é o que deixa o homem mais agressivo, né? Essa mulher dizer não, essa mulher não aceito desse jeito, é o que, tipo assim, não tô preparado para isso, né, dos caras, porque eles querem subjugar. Se não vem essa subjugação, vira uma queda de braço, né? Muitas vezes. Sim. Que, por incrível que pareça, para alguns homens, é confundido com um jogo de sedução, né? A recusa é confundida com um jogo de sedução. Então, isso é muito problemático. Uma coisa que eu aprendi na vida, e que eu acho muito importante comentar aqui, principalmente levando em consideração o nosso cenário político, levando em consideração esse ano eleitoral, questionem-se sempre quem são as pessoas interessadas em tudo. Quem são as pessoas interessadas no sumiço do indigenista e do jornalista que sumiram recentemente? Quem é o interessado em notícia X sair e ser polêmica? Quem é o interessado em crianças não terem educação sexual nas escolas? Quem são os maiores interessados? Quem são os maiores interessados em a mulher não poder realizar um aborto? Questionem-se sempre sobre isso, porque isso é ali a chave para você entender que nem tudo é da forma como se apresenta, sabe? Nem tudo é da forma como ela aparece para gente. Então, tenham muito cuidado com isso, tenham muito cuidado para não se deixarem levar por lobos em pele de cordeiros. Não é mesmo? Exatamente. Porque é sempre assim. O cara que quer, por exemplo, eu não lembro exatamente quem falou isso, mas tem uma frase que é mais ou menos o seguinte: a pessoa, quando ela quer o seu bem, às vezes ela vai te falar coisas indigestas. Se a pessoa só fala coisas maravilhosas sobre você, é hora de desconfiar, né? E é muito isso. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando minha mãe era viva, né? Que a gente tinha esses embates mais assim sobre religião, por exemplo. Eu sempre falava para ela assim, ela falava, ai, né? Que feio a pessoa. Opa, voltou. Assim, nossa, que feio, né? A tal pessoa é ateia e tal. Aí eu virava para ela assim, mãe, pai era ateu e segundo, quem você acha que é o cara mais ateu no Brasil? Aquele que, assim, ó, não acredita em absolutamente nada. Nada. Vou te dar duas pessoas, aí você me escolhe qual delas é a mais ateia. Um cientista, daqueles que fica enfurnado lá no meio dos estudos dele, ou Edir Macedo? Porque, assim, eu me considero uma pessoa assim bem aberta em vários sentidos. E tem certas coisas que o meu limite não é nem um limite moral, mas eu tenho um certo limite espiritual. Tem hora que eu olho e falo assim, peraí, tem certas coisas que eu não quero fazer porque eu tenho um certo medo de quando eu morrer, isso se voltar contra mim. Agora, de repente, é o cara que faz um bagulho que, mano, o cara não tem medo nenhum de nada.
Então, como a Bequinha disse, galera, muita atenção nisso. A pessoa disse não, a pessoa disse... Por quê? A pessoa está falando... Por que ela está falando isso? Quem que ganha com aquilo? Então, assim, quem que ganha em a gente nunca descobrir quem é que mandou matar Marielle Franco? Uma deputada, meu Deus do céu, morre num país e ninguém quer saber. É isso? Ou como aconteceu com a sua aqui. E aí? Acontece essas violências, você vai deixar passar? Ou você ouviu falar e vai deixar passar? Então, cuidado, galera. Cuidado, porque os abusadores existem, eles estão aqui, sim, e eles abusam mesmo. E, assim, lidar com eles é mexer, como diria meu avô, sim, é lidar com lixo. É lidar com lixo. É ruim, porque eles fazem você, mano, eles vão dar nó em pingo d'água. Porque é isso que o cara quer, né? O cara quer poder. Essa coisa, igual como a Beca estava falando, né? Do cara romantizar o não, isso é de novo, perversão. Perversão. Não é não. Mas não, o cara não. O cara olha e fala, não é sim. Aí você fala, se a sua mãe disse para você não subir lá, você vai subir. Não, mãe não se põe no assunto. Fala, mãe não é mulher, né? Não, mãe é outra categoria. Não, não tem. Tem mulher, tem a mãe não brinca. Ah, que isso, gente. Para, né? É complicado, galera. Exatamente. Bom, antes da gente partir para a parte final do nosso episódio, eu queria saber, Sussu, se você tem algum recado para quem era seu leitor, se você tem algum recado para quem... Eu sei que tem muita gente que te procura e pergunta sobre livro, e pergunta quando que você vai voltar a publicar, e pergunta quando que você vai voltar a produzir. Eu sei que é uma cobrança que é chata, porque a gente não se sente pronta ainda para fazer e as pessoas estão cobrando, isso gera um ciclo de culpa muito grande para a gente. Mas eu queria saber se você tem algum recado para quem era seu leitor antes e está ansioso esperando o retorno de Suelen Vieira como escritora. É difícil. É uma tarefa difícil, porque eu me sinto extremamente distante, né? Desse leitor, porque eu me sinto muito distante dessa escrita anterior. Então, para esses leitores, assim, quem quiser continuar, me acompanhe, porque não é mais a mesma Suelen que vos fala, mas é a Suelen, sabe? Então, num ritmo muito diferente de escrita, de produção, de entrega, de arte, né? De exposição também, é um processo muito difícil ainda para mim voltar a colocar a cara no sol, né? Foi um processo estar aqui. Mas aos poucos eu tô me colando, né? Colando os pedacinhos um no outro para voltar. Não sei se voltar é a palavra também. Eu me sinto muito mais existindo de uma forma totalmente nova, sabe? E quem gostava e quiser continuar acompanhando, lendo e continuar gostando, será muito bem-vindo nessa nova jornada comigo, né? Que eu espero que venha bons frutos, coisas novas e mundos novos para explorar. E quem quiser vir e entrar nessa, será muito bem-vindo. Ai, muito bem, muito bem. Bom, vamos entrar agora, último bloco do nosso episódio. A gente vai entrar nelas. Zi. Tcharam!
Vamos falar das nossas indicações. O que nós vamos indicar para vocês nesse episódio? Vou começar então? Pode começar, Zi. Pode começar então, já que eu falei nele, e hoje eu estou todo inspirado aqui nessa jornada heróica que a gente está acompanhando aqui com a Su, eu vou dizer para vocês o seguinte: leiam a Gênesis do nosso querido Robert Crumb. Para quem não conhece, Robert Crumb é um quadrinista americano lá dos anos 60, foi um dos caras da grande contracultura, ele faz muita coisa. Hoje é um monte de coisa extremamente polêmica. Não espere encontrar um quadrinho que você vai olhar e falar assim, não, mas isso daqui é ofensivo. É ofensivo. É polêmico? É polêmico. É terrível? Extremamente terrível. Então, por isso mesmo é que vocês deveriam conhecê-lo, tá? Então, assim, conheçam Crumb, e essa obra Gênese, ela é diferente de tudo que ele já fez. Por quê? Como bom judeu, ele foi atrás das raízes dele e resolveu trazer em forma de quadrinho como é o Gênese explicado pelos judeus, como é que eles têm esses livros, como é que eles veem essas histórias. Então ele tem só o começo que já mata, assim, é maravilhoso, assim, você tem ali só da introdução, são 3 histórias sobre o começo, a gênese do mundo. E de 3 períodos diferentes, e olha, não dando spoiler aqui, mas eu acho que todo mundo deveria ler isso, porque a primeira versão do Gênese, duvido que alguém possa chegar e falar assim, o que foi isso? Isso daí era o Gênese? Era isso aí. Aí a segunda versão já é um pouco mais... A terceira versão já é que a gente conhece, homem, mulher, toda essa loucura, mas as 2 primeiras, ó, vale cada segundo a leitura. Então tá aí, Gênese do Robert Crumb, para a galera poder dar uma respirada, vamos dizer assim, espiritual diferente. Bequinha? Muito bem. Sussu, o que você gostaria de indicar aos nossos ouvintes e telespectadores? Você não me preparou para isso. Que bonito. Aqui, ó. A Isa é uma anjinha. Olha, se ela não assistiu os episódios, é assim que a gente pega, é assim que a gente descobre. Assisti o do herói. Hã? Justamente o da jornada do herói, mas não lembrava dessa parte da indicação. Gente, muito difícil. Tá. Então tá, enquanto você pensa mais um pouco, eu vou fazer a minha indicação. A minha indicação hoje, eu vou pegar outra pessoa desse podcast de surpresa. Hoje eu quero indicar 2 coisas. Primeiro, terapia, gente. Terapia. A gente precisa muito de terapia para a gente entender os nossos processos, para a gente entender as nossas emoções, para a gente entender os nossos gatilhos, entender o que é gatilho para a gente, como que eles funcionam na nossa vida, e também para a gente conseguir entender qual é a hora da gente pedir ajuda, para a gente entender o que está errado, o que não era nas nossas relações de forma geral, não só relações amorosas, mas nas nossas relações de forma geral, nas relações de amigos, nas relações com a família, nas relações com os pais, nas relações amorosas. Às vezes, a gente está passando por uma situação que não deveria estar sendo daquela forma, e a gente não tem maturidade emocional, a gente não tem vivência suficiente, a gente não tem material de vida para entender que aquela situação está errada, para entender que aquilo não deveria estar acontecendo, para entender que a gente está sofrendo algum tipo de abuso, independente de qual seja. Porque a violência, ela existe de várias formas.
Violência não é só tapa na cara, violência não é só estupro, existem várias formas de violência. Então, às vezes, a gente precisa do olhar do outro, a gente precisa de um olhar distanciado da nossa situação para a gente conseguir entender o que a gente está passando. A gente precisa, às vezes, ter esse olhar do outro para a gente conseguir entender as situações pelas quais a gente está passando. Então, façam terapia, busquem psicólogo, busquem entender as suas emoções, entender as suas reações, os seus sentimentos, os seus processos, porque isso é muito importante. E, em segundo lugar, eu quero indicar também um negócio maravilhoso chamado Jogo do Herói. Então, você que está aí passando por um momento de dificuldade, de desafio da sua vida, em que você está meio perdidão ali, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você quer fazer um negócio, mas você não tem muita certeza de como chegar lá nesse negócio, vem falar com esse jovem senhor chamado José Carlos, mais conhecido como Zi, e faça uma rodada de Jogo do Herói. Já fiz e recomendo. É muito bom e eu tenho certeza que vai te ajudar a entender também diversas situações da sua vida, entender diversas coisas pelas quais você está passando e também descobrir ferramentas, descobrir caminhos, descobrir como lidar com determinadas situações. É muito bacana, vale muito a pena. Se você não sabe o que é o Jogo do Herói, vai lá no Spotify, vai lá nos streamings, procura. É o terceiro ou o segundo, Zia? O segundo, não é? Segundo episódio do Fala Beca. Vai lá nos streamings, procura o segundo episódio da primeira temporada do Fala Beca para ouvir o Zi e o Kaká falando sobre o Jogo do Herói, entender o que é, de onde surgiu, como foi criado e como entrar em contato com eles também para fazer o Jogo do Herói, para participar do Jogo do Herói, de uma sessão do Jogo do Herói. É isso. Agora não tem como fugir, Sussu. Né? Eu pensei aqui, né? Eu preciso confirmar o nome do livro. Então, vocês me dão um segundo para ver se eu não estou errando a informação errada. Né? Vai que. Tem problema. A gente faz isso aqui também. Você não percebe. Você não percebe porque a gente fica com as mãozinhas aqui para baixo, mas a gente... As mãozinhas estão aqui embaixo, a gente dá umas olhadinhas. Dá aquela olhadinha. Assim, tá aqui, o nome é esse mesmo, o nome do autor é esse, não estou errando. Exatamente. Tá vendo? Por isso que eu gosto do roteiro, porque daí já tá no roteiro ali. Era esse o nome mesmo, não estava errada. Mas na hora que vocês me pediram uma indicação, pro meu momento, né? Pro meu momento, eu não tive acesso a essa obra no meu momento, mas me veio na imagem uma interpretação em um livro que eu vi dessa artista muito maravilhosa, que é a Cristiane Sobral. O nome do livro é Não Vou Mais Lavar os Pratos. Então, eu acho que diz muito sobre a minha vida também, sabe? Sobre o processo de empoderamento, de libertação, do romper com regras, com lugares que disseram que eram para você. Então, eu indico Cristiane Sobral, Não Vou Mais Lavar os Pratos, Se Deleiteiem, que é uma escrita muito potente, muito forte, e vale a pena a leitura. Eu tive o prazer de ver ela recitando pessoalmente na casa que eu fazia parte, e é uma escrita de uma potência tremenda. Olha, muito bom, muito bom. Bom, agora, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. Foi ótimo, maravilhoso trazer você para cá, Sussu. A gente está muito feliz que você topou.
A gente está muito feliz que você tenha se sentido à vontade para conversar com a gente. E eu espero muito, eu acredito e eu espero muito que esse episódio ajude muitas pessoas. Muito obrigada. Eu sou muito, muito feliz e muito grata de ter conhecido você, de ter conhecido todo mundo que está ali na nossa pequena bolha. E você é muito importante para mim. Eu me inspiro muito com você. Você me ajuda muito em muitos momentos. E eu queria muito que você soubesse disso. Eu queria muito expressar isso aqui publicamente. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada por ter gravado com a gente. Eu sei que é uma conversa difícil para você, mas eu espero que tenha sido acolhedor conversar com a gente também. Uhum. Obrigada, Beca. Obrigada, Zi, por ter feito desse espaço um espaço tranquilo, né? Para ter conversas tão importantes para mim. Obrigada pela essa oportunidade de falar, né? De ouvir também, de ouvir vocês. Foi uma troca incrível que me engrandece e contribui para o meu processo e me devolve lugares de mim mesmo. E eu estou, aos pouquinhos, pescando, encontrando e buscando nos espelhos de Oxum que a vida tem a oportunidade de apresentar diante de mim. Então, vocês acabam sendo isso, né? Espelhos de Oxum para me lembrar de mim mesma, de quem eu sou, de quem eu fui, de quem eu posso ser. Então, essa conversa aqui faz muito isso por mim. E isso não tem preço, assim, sabe? E se ajudar uma pessoa só, eu já vou ficar muito feliz, já vai ter valido a pena passar pelo nervoso, né? e poder ter essa troca. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Pela confiança. Muito obrigada mesmo. Bom, brigadão, Sussu, por ter vindo, assim, aceitado o nosso convite. Também eu fico muito feliz, assim, estar conhecendo você, conhecer a sua história, né? Quando a Beca me contou, eu falei, nossa, vai ser punk, né? Vamos ter que se preparar aqui. Aí eu falei, não, mas vamos devagar, vamos tranquilo, vamos passar essa segurança, que eu acho que é muito importante mesmo, por tudo, o momento que a gente vive, por tudo realmente, né? É muito legal. Essas são vivências que as pessoas precisam se dar conta que nós estamos todos aí, né? Tá todo mundo aí, cara. Tem muita história para ser contada. Tem histórias boas, tem histórias ruins, tem histórias que não são tão boas assim, mas no fundo, tudo isso vai nos levar a um engrandecimento. Porque leva, é como você estava falando, ó, a escritora que vai sair, a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe nem se vai ser só uma escritora, de repente vai ser uma multi-artista, vai saber uma pintora, uma desenhista, mas o importante é que vai sair alguma coisa maravilhosa, porque a gente já vê o brilho daqui. Então, poxa, fantástico. Poder compartilhar esse brilho com a audiência é fenomenal. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Bom, um episódio mais denso do que o normal daqui. Normalmente a gente tá rindo, tá fazendo palhaçada, tá brincando, mas também uma conversa muito necessária. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido ou ouvido até aqui. Siga a gente nas redes sociais. Escolhe lá a sua favorita. Escolhe se é a da dancinha, é a da foto, é a dos textões. Vai lá e segue a gente. @FalaBecaPod em todos os lugares. Não esquece também de, se você está aqui no YouTube vendo as nossas carinhas maravilhosas e angelicais, se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha no vídeo, ativa o sininho do canal para não perder nenhuma atualização e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir sobre isso, tá bom? Muito obrigada e até a próxima semana.
Beijo, meus queridos!